Está feliz, amém? Eu também. Duas coisas importantes. A primeira delas é que nós começamos semana passada o nosso projeto. Acho que dá para acender a luz, né, Cid? Obrigado. O nosso projeto das cadeiras, né? Agora nós queremos trocar as cadeiras da igreja. Você tem uma cadeira, ó que bonita ali, ó. Sinta-se em casa, é o nome do projeto. Por que sinta-se em casa? Porque quando na casa da gente, a gente tem que se envolver e trocar tudo, né? E aqui nós vamos fazer uma reforma ampla na igreja. Para eu trocar? Aí. Então a gente já começou essa campanha, tá? Na mesma conta que nós fizemos o projeto do som, então os líderes de célula têm o Pix dessa campanha. Então nós terminamos de pagar o som esse mês e agora a gente quer trocar as cadeiras e vamos estar também fazendo todo o movimento para trocar as cadeiras, pintar por dentro, pintar por fora, vamos dar um up na igreja. Então a nossa ideia é deixar bem bonito, bem legal, e você, né, gostaria que você se envolvesse como você se envolveu no som. Somos gratos a Deus porque conseguimos pagar o som que foi tão caro. E agora nós vamos para as cadeiras. Assim nós vamos indo, devagarinho nós vamos deixar a casa do Senhor bem bonita, amém? Outra coisa importante, as inscrições para o congresso de casais, né, que vai ser no hotel, estão abertas. Os líderes de célula têm ali as informações. Mas está aqui, ó. Conferência de casais, dia 3 e 4, inscrições é pela Safer Turismo, é a agência da Fernanda e da Samanta. Eu sabia que eu tinha visto a Samanta. A Samanta está ali, dá um tchauzinho, Samanta. Samanta está ali. Então, se você quer informações para estar conosco lá no hotel, nesses dias, você pode ou acessar o QR Code aqui, ou fala direto com a Samanta. Lá tem todas as informações, lá tem tudo, quanto vai ser, como você pode pagar, enfim, tudo está ali com a Samanta. A Safer está ajudando a gente nesse evento. De domingo passado para essa semana deu um boom as inscrições, bem grande, tá? Então assim, eu falei semana passada, só tem 60 vagas para 60 casais. Então assim, me ajude a te ajudar. Então você vai lá e fala com a Samanta, que ele vai chegar na hora: ai, Serginho, pelo amor de Deus, arruma lá um quarto no hotel para mim. Não vai ter, porque a gente tem a restrição do salão onde vai acontecer a conferência. Então o hotel pode ter lugar, mas a gente não tem espaço para a conferência. Então já faz a inscrição, conversa com a Samanta, vai ser um tempo tremendo para os casais. Casalzinho novo, casalzinho velho, casalzinho mais ou menos, todos estaremos lá, amém? Serginho, eu não consigo posar, só quero ir para a hora da conferência, amém? Você fala com a Samanta, vai ter um jantar lá especial, nós vamos jantar juntos, e depois você pode participar da conferência, e depois ir para sua casa. Vai ser numa região bem central, hotel bem bacana. O ano retrasado a gente fez e foi wonderful, foi maravilhoso. A gente ressuscitou uns casamentos lá. Então, se você quer ressuscitar o teu, você tem que estar lá, tá? Vai ser uma benção. Então, Deus tem falado muito com a gente. Vai ser um tempo profético maravilhoso para os casais, amém? Meia dúzia vai, amém? Isso aí. Então, vamos lá. Claudinha, arrasta o Robertinho para ir junto com você, tá, Claudinha? Isso aí. Glória a Deus. É bom estar aqui, né, para falarmos da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jogador, você está aí, hein? Você está bem? Então, beleza. Carla, eu faço aquele evento lá e sempre lembro de você. A tua inscrição tem que estar lá. Leva o jogador, tá bom? Vamos para cima. Jó, capítulo 42. Jó 42. Claudião, você está aí, meu garoto? Tudo bem? Tudo certo? Julie, tudo certo? Então tá bom. Depois vem me dar um abraço. Vamos lá. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus, Jó capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu:
sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nessa noite nós estamos aqui na tua presença, e o Senhor está neste lugar. Espírito Santo, eu honro a sua presença aqui. Eu bendigo ao Senhor pela sua presença neste lugar. Seja bem-vindo neste lugar. Toma o governo desta casa, tome o governo desta palavra, como o Senhor fez de manhã, faz agora de noite, faz ainda mais, Senhor. Mexe no nosso coração, mexe nos nossos fundamentos mais profundos. Revela a tua vontade, Senhor, para este tempo. Revela o teu querer para essa igreja nesse momento. Eu oro, Senhor, nem uma palavra a mais, nem uma palavra a menos, mas aquela que vem para realmente nos alimentar e nos levar ao lugar do propósito, do destino para cada um. Nos abençoe neste tempo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Jó. Mas para falar um pouquinho sobre Jó, eu quero que você entenda um princípio que eu quero estabelecer para a gente ter um fundamento sobre essa palavra. Primeira coisa que você precisa entender é que eu e você, eu não sei você, mas eu lembro das primeiras vezes que eu fui na igreja e a minha família foi salva. Eu tinha lá 7 anos, né? Hoje tenho 44. Então, com 7 anos a gente começou a ir numa igreja, e lá começou um processo de cura, libertação, transformação da minha família. Nós somos os primeiros a nos convertermos ao Senhor Jesus, ao cristianismo. E nesse período todo, dos 7 até agora, muitas coisas eu vivi em Deus, muitas coisas eu vivi com o Senhor falou muitas coisas, o Senhor ministrou muitas coisas, o Senhor me ensinou muitas coisas, muitos acertos, mas muitos erros, muitos caem, muitos levantam, né? E nesse cai e levanta, você vai criando uma vida e uma experiência com Deus e com a sua palavra, né? Muitos anos de cristianismo, e é natural eu e você começarmos a ter uma definição sobre Deus. É natural eu e você termos uma definição muito bem estruturada, e muitas vezes, né, espero eu, bíblica, do que é Deus, de quem é o Senhor na minha história, de quem é o Senhor na minha vida, daquilo que o Senhor fez na minha história. Mas é aqui que eu quero entrar com você, muito profundo, porque pode ser que o tempo que eu e você vivemos, ouvimos e entendemos a palavra de Deus, crie em nós de uma forma muito natural uma definição de Deus. Eu acredito que se eu perguntasse para cada um de vocês aqui e pedisse para que vocês definissem o Senhor, vocês definiriam o Deus que os ajudou, o Deus que os salvou, o Deus que os libertou, o Deus que os transformou. Mas essa definição, ela é uma definição humana, pessoal de cada um de nós. Mas olhando para a palavra de Deus, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é um Deus onisciente, que Ele é um Deus onipotente, que Ele é um Deus onipresente. O nosso Deus, Ele está em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e olhando para o prisma da palavra de Deus, Deus não tem limites, mas na nossa definição existe um limite. Deus, Ele é ilimitado, mas na nossa definição existe um limite, por aquilo que vivemos, por aquilo que fazemos. Então Deus, para nós, conforme a nossa vida vai passando, nós criamos um modelo, nós criamos uma definição de Deus. E Jó, querido, é um livro que ele mexe com a nossa cabeça. Porque se você abrir comigo esse mesmo livro de Jó, olha só quem era Jó. Jó capítulo 1 fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha a definição bíblica de quem era Jó. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Essa era a definição de Jó. Pensa num cabra bom, Jó.
Só que Jó tinha mais uma coisa interessante aqui. No versículo 3 diz assim: nasceram-se 7 filhos e 3 filhas, era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, era também muitíssima gente do seu serviço, então ele tinha muitos servos, de maneira que este homem era o maior homem de todos do Oriente. Jó era um homem reto, sincero, íntegro, que se desviava do mal e ainda muito rico, o homem mais rico do Oriente. E eu quero que você entenda que esse era o Jó, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Esse era o Jó, e Jó tinha uma coisa muito profunda. Além dele ter todas essas características, Jó tinha uma coisa muito, muito particular dele. A Bíblia fala, olha só, vou até ler para você, olha só. Iam os seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia. Ou seja, ele tinha seus filhos e tinha uma festa, sempre um banquete na casa de um dos filhos, e eles estavam todos juntos. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Ou seja, família reunida, festa. Mas olha como Jó se comportava. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias e dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: se porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, assim fazia Jó continuamente. Jó era um cara que ele via os seus filhos lá se reunindo e fazendo seus banquetes, e ele dizia: se eles por acaso no seu coração blasfemarem contra Deus, eu já vou os trazer aqui para santificação, nós já vamos fazer um sacrifício de perdão por eles, e eu vou interceder de madrugada pela bênção do Senhor sobre a vida deles. Esse era o Jó, um homem íntegro, um baita de um pai, um homem temente a Deus, muito próspero. E hoje nós vamos falar de algumas coisas que esse livro mexe comigo, e espero que ele mexa nas suas convicções. Porque num determinado momento, algo acontece. A Bíblia fala que no meio disso tudo, certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também o diabo entre eles. E o diabo vem diante de Deus, e Deus puxa um assunto com o diabo. Olha isso aqui, porque como diz Martim Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Então ele fala assim: o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor fala: observou meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. Deus define Jó da mesma forma que o livro começa. E aqui começa um dos diálogos mais intrigantes da palavra de Deus, que Deus fala assim: você viu o meu servo Jó, diabo? E o diabo fala para Deus: mas ele é tudo isso que o Senhor falou, porque ele tem tudo, porque você dá tudo que ele quer, e ele cresce debaixo da sua bênção. E Deus fala para ele: então, toque nas coisas dele, toque nas coisas dele. E preste atenção no que aconteceu no dia de Jó. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto está na tua mão, somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E agora olha o que é um dia mau. Sucedeu um dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. No meio da festa vem um mensageiro a Jó e diz: os bois lavraram, e as jumentas passeam junto com eles. E eis que deram sobre eles os sabeus inimigos, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. Somente escapei eu para trazer a nova. Ou seja, os inimigos levaram embora todos os bois e as jumentas, e mataram os servos. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços, e consumiu, e só escapei eu para te trazer a notícia. Então as ovelhas e os servos também agora mortos. Este ainda falando,
veio outro e disse, ordenando os caldeus, outros inimigos, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só escapei eu para te trazer a notícia. Então agora os camelos também foi para o vinagre. E para terminar, estando ainda este falando, veio o outro e disse, estando os teus filhos e as tuas filhas, comendo e bebendo vinho, em casa do seu irmão primogênito, eis que um vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a casa caiu sobre os jovens, e morreram todos, só escapei eu, para trazer a nova. Se você acha que você tem um dia mau, eu peço para você ler Jó 1, aí você vai ver que o teu dia não é tão mau. Em poucos momentos, a vida desse homem virou de cabeça para baixo. Em poucos minutos, a vida desse homem virou de cabeça para baixo, ao ponto dele perder tudo. Camelos, bois, jumentas, ovelhas, filhos, tudo foi destruído num só dia. A reação desse homem diante disso, então Jó levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou ao Senhor, e disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá, o Senhor me deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Um homem íntegro, reto, verdadeiro, que se desviava do mal, mais uma vez prova o seu caráter, mais uma vez prova o seu coração, e mais uma vez ele é aprovado como um homem de Deus. A Bíblia fala que Satanás, não satisfeito, fala assim para Deus, mas ele não te fez culpado, porque afinal de contas, o Senhor não tocou na vida dele, não permitiu que eu tocasse a vida, porque se eu tocasse na pele dele, eu queria ver se ele não ia te amaldiçoar. E Deus disse, toque, mas você não tem poder de tirar a vida dele. A Bíblia fala que Jó é coberto de feridas e úlceras. Ficou tão podre que ele precisava de uma casca de telha para se coçar, e aquilo fedia tanto, que ele teve que ficar num buraco, para que o mau cheiro que saía de Jó, não atraísse de alguma forma, algum animal selvagem para entrar na sua propriedade e devorá-lo. O homem mais rico do Oriente, agora está dentro de um buraco, putrificando, em um dia. A vida desse homem muda, e a Bíblia diz que depois disso, amigos ficaram sabendo. Amigos ficaram sabendo, e chegam os seus amigos para conversar com Jó. E durante 7 dias, esses 3 amigos, e depois chega um quarto, 7 dias. Esses homens ficam sentados na frente de Jó, naquele buraco, e choram por ver a situação desse homem. Eles não falaram uma palavra durante 7 dias, eles apenas choravam. E a questão que eu quero apresentar para você hoje, comparando com a vida de Jó, é porque muitas vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas. Porque muitas vezes coisas terríveis acontecem com pessoas boas. Por que às vezes a nossa vida simplesmente se desmorona na nossa frente, sendo que a gente muitas vezes tem um currículo como o de Jó? Porque parece que as ondas vêm contra o nosso barco e a gente é simplesmente pego, e as coisas ruins acontecem, e por que elas acontecem comigo e com você? E todo o livro de Jó, desde a hora que chegam os seus amigos, até o capítulo 38, torna-se uma discussão ferrenha entre Jó e seus amigos, porque querido, quando você está mal, o que mais as pessoas vão querer é achar uma razão por que você está mal. E elas vão querer provar para você que o dia mal está acontecendo na sua vida, no mínimo é porque você está fazendo alguma coisa errada. Então o dia mal chega, e os amigos vêm, e as pessoas vêm, e querido, é inevitável, porque pior do que perder tudo, porque pior do que estar sem os seus filhos, porque pior do que sua mulher dizer para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque pior do que estar cheio de feridas num buraco, é aguentar a língua do povo. A língua do povo é embaçada, o julgamento é terrível.
as pessoas te condenando, as pessoas querendo achar uma razão, querendo achar uma resposta que elas não têm. E em todo esse livro você vai ver uma briga, uma discussão, um debate de razão, todos querendo ter razão sobre o que aconteceu, o que Jó fez para ele estar naquela situação. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que Jó chega em algum momento que ele fala: quisera eu estar num tribunal e fosse colocado numa cadeira e julgado para ver se Deus acha alguma coisa que possa dar direito de eu estar vivendo o que eu estou vivendo. Você já se deparou consigo mesmo lidando com perguntas como essa de justiça própria? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou no meio de uma crise financeira se eu sou dizimista e ofertante? A primeira coisa que as pessoas vêm falar para mim quando estão comigo é: Serginho, estou passando por um monte de problema. Cara, eu sou dizimista. Eu até ofertei no som. Serginho, eu sou um cara de caráter, não me envolvo com más companhias. Por que eu estou passando por uma crise no meu casamento? Por que a minha família está assim? Serginho, eu tenho 2 faculdades, eu tenho capacidades, eu tenho experiência. Por que eu não consigo um bom emprego? Questionamentos. Quando eu e você nos deparamos com a nossa vida, olhamos para o nosso comportamento, e o nosso comportamento, humanamente falando, nos habilita a ter uma condição, e humanamente não nos dá direito de estar vivendo o dia mal, mas o dia mal vem. O que acontece com Jó em toda essa questão? O que acontece com Jó? Jó ama a Deus mais do que todos os homens da terra. O homem mais rico da terra, preste atenção no que eu vou falar para você. Olha isso aqui, querido: riqueza no coração certo, com o coração, riqueza no coração certo, não compete com o senhorio de Jesus. Sabe por que Deus prosperava Jó? Porque a riqueza de Jó não competia com o senhorio de Deus na vida dele. A primeira coisa que você precisa saber é: enquanto o dinheiro tiver o senhorio do seu coração, você não o terá. Porque eu sempre falo, o dinheiro é uma excelente ferramenta, um péssimo mentor. Se ele tiver o senhorio da sua vida, você nunca o terá. Porque Deus não vai perder você para mamão. Ele te ama demais para permitir isso. Jó era diferente, Jó tinha um coração. Quando desafiado pelo diabo, Deus aceita o desafio. Quando se perde tudo, querido, e os comentários acontecem, eu e você estamos agora vulneráveis, eu e você estamos num lugar de decisão. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre este lugar. Preste atenção. A Bíblia fala, abre comigo no Jó capítulo 38. Então passa-se ali 38 capítulos desse livro. Vamos dizer 36, porque o primeiro e o segundo conta toda essa história que eu te contei. Então Jó agora, depois de discutir com seus amigos, depois de seus amigos falarem: Jó, você deve ter algum pecado oculto, e ele dizer: claro que não. Jó, você deve ter feito alguma coisa errada. E ele falou: não fiz, procure. Jó, e numa tentativa de tentar achar uma resposta, uma tentativa de achar uma razão pela qual ele estava vivendo tudo isso, depois de 36 capítulos, depois que todo mundo cansou os seus argumentos, a Bíblia fala no capítulo 38, depois disso, o Senhor respondeu a Jó num redemoinho. Irmão, eu quero que você imagine essa cena: Jó podre dentro de um buraco, e na frente dele, na frente dos amigos, se levanta um redemoinho, e Deus começa a falar com Jó no meio desse redemoinho. E olha o que Deus fala para Jó: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus está falando para Jó: quem é esse que escurece o conselho? Quem é esse que fala com palavras sem conhecimento? E aí ele fala: agora cinge os teus lombos como homem, e eu vou te perguntar e você vai me responder. Depois de todos os questionamentos, depois de todas as dúvidas, depois de toda a justiça própria, Deus se coloca na frente do Jó e fala assim: quem é esse que está falando sem conhecimento? E Deus fala
como um pai fala para um filho: agora você se coloca em pé e olha para mim. Agora você sai desse buraco, olha para mim, e eu vou te perguntar, e você vai me responder. Aqui neste momento crucial desse relacionamento, Deus começa a falar com Jó: onde você estava quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tem inteligência. Quem lhes pôs as medidas, tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Deus começa aqui, irmão, a fazer muitas perguntas a Jó sobre criação, sobre fundamento, sobre seu governo, sobre sua majestade, sobre o seu poder. Preste atenção, Deus nunca respondeu as perguntas de Jó, mas Deus se revelou a Jó em seu governo, poder e majestade. O que eu quero dizer com você? Deus revela a Jó a sua majestade e não a sua resposta. Quando vemos a Deus, tudo perde o valor, pois a sua glória é suficiente. No momento de crise, no momento onde eu e você não sabemos o porquê as coisas estão acontecendo, no momento onde nós ficamos questionando o porquê está acontecendo, ou porquê não está acontecendo, porquê minha vida não muda, Deus se levanta, Deus se apresenta diante de Jó e começa a falar sobre majestade, sobre governo e sobre quem Ele é. Por que Deus faz isso? Porque quando eu e você nos encontramos com Deus, nós sempre vamos sair humilhados. Moisés, quando se encontra com o Senhor no fundo do Monte Sinai, a Bíblia fala que Deus, quando fala com Moisés, irmão, faz de tudo para fugir da presença do Senhor, faz de tudo para fugir da sua missão. Queridos, a Bíblia fala que quando Isaías, que falava mal de todo mundo, que profetizava sobre todas as nações, só condenação, quando ele vê o Senhor e a sua glória, ele fala: ai de mim, porque eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono, e o seu manto estendia-se sobre todo o céu. A Bíblia fala que o apóstolo Pedro, quando Jesus entra no barco e quer usar o barco dele para falar, e depois da pesca maravilhosa, ele fala assim: aparta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Querido, o que eu quero dizer para você nessa noite, enquanto eu e você não experimentarmos uma nova revelação de quem é Deus, Deus não nos dará uma mudança de vida. Jó precisava de uma nova revelação de quem era Deus. Jó precisava que os seus limites fossem rompidos a partir de uma nova revelação de quem era o Senhor. O Senhor não se preocupou com a vida de Jó e com os problemas de Jó. O Senhor começou a falar para Jó quem ele era. Quem ele era. Qual era o poder, qual era a majestade que ele tinha. No momento, querido, preste atenção, neste momento eu e você não falamos, neste momento eu e você só ouvimos, o nosso espírito se debate, a justiça própria vem para fora, o orgulho floresce em nós. Por isso que eu li Jó 42, quando ele fala assim, olha o que Jó falou: bem eu sei que tudo pode, e que nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó repete o que Deus falou para ele, fala assim: por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Jó conseguiu entender que o propósito de Deus para a vida dele é trazer a ele uma outra revelação de quem o Deus que ele servia era, e que sem essa revelação ele não poderia continuar. Nós estamos vivendo um tempo específico nessa casa, onde o Senhor tem trazido palavras sobre essa casa. Preste atenção, o cristianismo que me trouxe até aqui não me leva até a promessa que eu tenho aqui. A capacidade, a imagem, a definição que eu tenho de Deus hoje não me leva até onde Ele quer me levar. Deus precisou não aceitar um desafio do diabo para ter razão e fazer uma queda de braço. Porque você acha que Deus precisa fazer uma queda de braço com o diabo? Deus aceita o desafio do diabo porque o diabo só foi o meio pelo qual Deus usou para levar Jó, o homem íntegro, reto, a um novo entendimento de quem era o Deus
que ele serviu a vida toda, e que aquele Deus tinha algo novo para fazer na vida dele, e de que aquele Deus tinha algo novo para mostrar para ele, de que aquele Deus precisava que coisas velhas saíssem, para que coisas novas entrassem. Irmãos, preste atenção no que eu estou falando para você, porque Jó precisa entender, o modus operandi de Deus. Lembra-se dos seus filhos? A Bíblia fala que seus filhos iam para os banquetes, e Jó fazia o quê? Já orava antes e pedia antes deles pecarem, para ver se as coisas iam acontecer. Agora não tinha mais como ele fazer, porque ele não tinha condição, e ele não tinha mais filhos. E aqui Deus fala com Jó. Deus começa falando com Jó, presta atenção. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Irmãos, Jó nunca falou uma coisa errada. Jó falou coisas limitadas. A grande questão aqui não é o erro, a grande questão aqui é a limitação. Limitação. Você olha para a sua vida e por causa do limite que você colocou no seu Deus, você acha que o seu Deus é insuficiente para fazer coisas maiores em você. Nós só viveremos palavras de avivamento se o padrão, se o modelo de Deus que nós temos na nossa mente for renovado por uma nova revelação, pelo entendimento de quem Ele é, de um Deus que vive o impossível para o homem, mas que é possível para Ele, e assim nós viveremos as promessas. Quando você olha para a palavra de Deus, para as promessas de Deus na sua vida, e você fala: eu não vou viver isso, é porque você está usando o seu padrão para definir o Deus que te prometeu, e o seu padrão, de verdade, não é suficiente. Mas a nossa fé nunca foi sobre o nosso padrão. A nossa fé nunca foi o nosso padrão. Eu quero que você entenda que Jó só precisou, querido, entender que o Deus que ele servia era maior do que aquilo que ele definia. Jó viveu tudo isso, não porque Deus precisava vencer o diabo, mas porque Jó precisava entender que para ele viver o novo, a velha convicção precisava sair. Comunidade cristã, para a gente viver o novo, o velho vai ter que ir embora. Para você viver o novo na sua vida, o velho vai ter que ir embora. As crenças limitantes vão ter que ser levadas embora. Jó precisou perder tudo para receber o dobro. E a grande questão não foi o perder o tudo. A grande questão foi, para ele entender o que ele precisava, ele precisou perder. Irmãos, e aqui tem uma coisa que a gente não precisa: perder tudo para entender. Eu quero que você entenda. Jó chega, Deus fala assim daí: toma agora, ele faz 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis sacrifícios, holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vocês. Irmão, a primeira coisa que você vai ter que fazer para esvaziar é orar por quem te critica. Irmão, não tem maior amor do que esse. Orar por alguém que te condenou, só aqueles que têm muita convicção no seu Deus fazem. Talvez você, no lugar de Jó, dizia assim, quando ele chegou com os bois lá, você diz assim: negativo, vou fazer 4 buracos e agora eu vou esperar vocês 4 nesse buraco aqui. A hora que a telha gastar, nós voltamos a conversar. Jó não. Olha o que aconteceu. Preste atenção. O meu servo Jó orará por vocês, porque deveras
a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto com meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhes disse. O Senhor aceitou a face de Jó. E olha o que aconteceu. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus inimigos. Irmão, algo acontece na nossa vida quando a gente ora pelos nossos inimigos. Sabe essa pessoa que te ofendeu? Algo acontece no mundo espiritual quando você ora por ela. Algo acontece no mundo espiritual quando você ora por um pai que te abandonou. Algo acontece no mundo espiritual quando você ora por uma mãe que te deixou. Algo acontece no mundo espiritual quando você ora por um pai e uma mãe vivos que te trataram como se você fosse um órfão. Algo no céu acontece quando você ora por alguém que te traiu. No instante em que Jó orava, o seu destino foi mudado. Sabe por quê, querido? Preste atenção. Ver a Deus de outra forma te aumenta por dentro, e assim Ele pode te dar em dobro. Ver a Deus de outra forma te aumenta por dentro, e aí vai ter espaço para você receber o dobro. Eu e você não viveremos uma porção dobrada de Deus enquanto não tiver espaço, porque Deus não despreza e Deus não joga fora coisas boas. Lembra da passagem de Eliseu? Quando a viúva começa a encher os vasos de azeite, vai enchendo o vaso. Quando ela fala para o filho dela, tem mais uma botija aí? Ele fala, não mãe, acabou. Quando o menino falou, acabou as botijas, o azeite cessou, porque Deus não desperdiça. O que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida vai exigir espaço, e para Ele ter espaço, você vai ter que liberar espaço para que o dele entre. Não cabe ofensa, não cabe mágoa, não cabe ressentimento, não cabe ira, não cabe inveja, não cabe contenda, não cabe dor, não cabe falta de perdão. Isso aí está roubando o espaço que é de Deus no seu coração. Você está orando para Deus mudar o hoje, quando na verdade Deus quer mudar você para você viver o amanhã que Ele já escreveu a seu respeito. Deus quer fazer em nós algo que a terra nunca viu. Deus quer fazer em nós coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem, mas Ele só vai fazer quando Ele tiver espaço dentro de mim e de você. Jó precisava, irmão, de uma nova visão de Deus. Vou falar para você de verdade, querido. Eu não sei porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, mas eu sei que pessoas boas, quando tem uma nova revelação de Deus, a revelação de Deus basta para que elas aconteçam, a revelação de Deus basta para que elas vivam, a revelação de Deus basta para que elas sejam curadas, a revelação de Deus basta para que elas sejam transformadas, a revelação de Deus basta para que eles sejam mudados, a revelação de Deus basta para que eles possam seguir em frente. A revelação do Cristo basta para curar o nosso coração e nos levar ao propósito. A revelação. Querido, Deus tem mudado o meu cristianismo. Deus tem mudado a minha forma de ler a Bíblia. Deus tem mudado a minha forma de entender o Evangelho. O Evangelho, querido, tem um fim em si mesmo: nos tornar pessoas maduras. Porque uma pessoa madura consegue administrar aquilo que Deus quer fazer nele e através dele sem se perder. O Evangelho essa é a função do Evangelho, mudar a gente. Só que a gente não vai mudar se não tiver muito de Deus dentro da gente. Jó viu o Senhor e falou, meu Deus. Você percebe que Jó, quando Deus termina de falar com ele, Jó não fala de feridas. Jó não fala da perda dos filhos. Jó não fala
da perda das propriedades, Jó não fala da perda da criação, ele só falou uma coisa: eu entendi que falei coisas que eu não sabia, que eram maiores do que eu não compreendi isso, mas agora então escuta-me, e eu falarei, e eu te perguntarei, e o Senhor me ensinará. Agora Jó não tem mais um padrão, agora Jó não tem mais uma forma, agora Jó não tem mais uma definição, porque o grande eu sou se apresentou para ele e falou: ei, esse padrão seu eu sou muito maior, e para você viver o que eu tenho para você, esse padrão não serve, eu sou muito maior. Prossigamos em conhecer a Deus, ler a palavra de Deus, mergulhar no Cristo. Querido, ninguém, preste atenção, leia nos evangelhos, ninguém que encontrou Jesus saiu igual. Ninguém. Ah, Serginho, mas é que a minha história foi muito cruel comigo. Ah, mas as lutas e os problemas, eu sempre tentei ser uma pessoa boa, mas sempre foi muito cruel comigo. Querido, não é sobre a sua história, é sobre o que Ele quer fazer em você para mudar essa história. Quando eu e você conhecemos o Cristo, nosso coração muda. Quando eu e você estamos diante dEle, a nossa vida muda. Quando eu e você conhecemos a palavra de Deus, os nossos sonhos mudam, os nossos projetos mudam, a nossa visão da vida muda, porque nós conhecemos o Cristo. Hoje de manhã eu falei de Simeão. Simeão era aquele homem que estava no templo. A Bíblia fala que ele foi sacerdote do Senhor no templo durante toda a sua vida, e ele só fazia uma oração. Ele dizia: não me leve até que eu veja o Messias. E num determinado dia, no livro de Lucas fala que Maria e José chegam com o menino Jesus naquele tabernáculo, naquele templo com eles, e era bem, que horas que eles chegaram? Na escala do Simeão. Eles tinham uma escala, eles tinham um dia, eles tinham um horário. Maria e José chegam no dia e no horário do Simeão. Quando ele vê o menino, ele começa a chorar. Ele levanta o menino e ele fala: agora o Senhor pode me levar, pois os meus olhos viram a salvação de Israel. Quando Cristo se revela, você não pensa nas feridas. Quando Cristo te é revelado, você não pensa nas perdas. Quando Cristo te é revelado, você não pensa na incredulidade, você não pensa no que você sofreu. Ele é magnífico demais para ser comparado a feridas, Ele é grandioso demais do que ser comparado à falência, Ele é grandioso demais do que ser comparado a dores, Ele é maior do que tudo isso, Ele é autor e consumador da nossa fé. Quando eu e você tivermos uma renovação de entendimento, de uma nova identidade, de um novo destino, em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, pelo sangue do justo derramado, a nossa vida vai fazer sentido por outro prisma, a nossa vida vai fazer sentido de outra forma, porque Ele é maravilhoso demais para ser comparado a qualquer outra coisa. Jó falou: é coisas maravilhosíssimas demais que eu não compreendo. Ele é poderoso demais, eu não consigo entender, então só me ensina. O homem que tinha respostas durante 36 capítulos agora fala: deixa eu perguntar. O homem que era cheio de resposta agora só quer fazer pergunta, porque ele viu o Senhor. Deixemos as nossas respostas para fazer sábias perguntas a Ele, porque se tivermos uma imagem atualizado, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Cristo é revelado em nós, para nós, tudo vai mudar. Libere espaço para o novo, porque coisas boas, ruins acontecem com pessoas boas, porque talvez dentro do buraco em que você está, Ele vai se apresentar a você, e você nunca mais vai ser o mesmo.
A Bíblia fala que depois disso, o Senhor o abençoou. Então vieram todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, comeram pão com ele na sua casa e se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deles, e ele lhes deu uma peça de dinheiro, cada um deles lhe deu um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Irmão, preste atenção, eu não sei se eu vou chegar no 88, nem sei se quero. Mas eu sei de uma coisa: o meu segundo estado vai ser maior do que o primeiro. O seu segundo tempo vai ser melhor do que o seu primeiro. Quando eu e você encontramos o Cristo, a nossa vida muda. O cristianismo precisa ser atualizado na pessoa de Jesus. O que nos apresentou foi muito maravilhoso, o que nos trouxe até aqui foi maravilhoso, mas para viver coisas maiores, nós precisamos de uma nova revelação. Então que coisas ruins saiam, para que Ele nos cubra de verdade e de novidade de vida. Amém? Às vezes, coisas ruins são necessárias para mudar a visão de pessoas boas. Olhe para a pessoa do seu lado, diga para ela: você é uma boa pessoa. Mas o Cristo vai se revelar para você. Se coloque em pé em nome de Jesus. Sabe, querido, quando as coisas ruins acontecem, você precisa lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E quando ele fala de todas as coisas, até as coisas ruins cooperam. E quando essas coisas ruins acontecerem, lembre das promessas que você tem. E lembre do Deus que você serve, que Ele não muda e que Ele não joga fora palavras ao vento. Se Ele te prometeu, se você deixar, Ele as cumprirá na totalidade na sua vida. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Como? Não precisamos saber. Nós só precisamos crer que Ele é poderoso para fazer muito mais, superabundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele vai fazer se o poder estiver operando dentro de nós. Jesus quer se apresentar a você por um novo tempo. Jesus quer mudar a nossa história. Jesus quer mudar. Você já parou para pensar que toda vez que você duvida do que Deus te falou, é porque você só duvidou porque você comparou a promessa com a realidade? A gente só para de crer quando a gente compara a promessa com a realidade. Porque a realidade sempre vai jogar contra a promessa. Aí a gente pega a realidade e fala assim: não vai dar mesmo. Isso é impossível mesmo. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a condenação, mas nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Nós somos dos que creem, dos que avançam. Querido, o que Deus quer fazer na minha e na sua vida não cabe dentro dessa igreja. Querido, o que Deus quer fazer na comunidade cristã não cabe dentro da rua Mato Grosso 1123. Não cabe. Não cabe. Eu tenho convicção disso, não cabe. Mas não me interessa olhar as circunstâncias humanas. Eu creio em quem falou. Um mergulho na presença de Deus, um toque de Jesus, a revelação nova de Jesus.
abre a nossa mente para o novo, para o infinito, para o impossível, como o nosso Deus é. Mas você precisa hoje liberar espaço. Pare de ser alguém cheio de respostas e comece a ser alguém cheio de perguntas. Pergunte para Ele. Se você nessa noite está aqui e entende que você precisa abrir mais espaço dentro de você para o novo. O que Deus tem para você é duplamente maior, mas não cabe no espaço que você tem aí. E você entende que você precisa, depois de muito tempo de vida, de cristianismo, de experiências, você precisa de uma nova revelação do Cristo. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Todos fechemos os olhos e vem aqui na frente, você que quer viver algo novo, você que fala: eu preciso de mais fé. Eu preciso que a minha fé seja renovada. Eu preciso parar de olhar para as circunstâncias e comece a olhar com os olhos da fé para viver a novidade de vida. Eu já estou na igreja há tantos anos e parece que essas palavras já não cabem mais. Parece que eu perdi o time, parece que eu perdi o tempo, parece que eu dormi no ponto e o trem passou. Ei, meu Deus, o Cristo e a novidade de vida está aqui hoje para mudar a sua convicção. Algo novo do céu quer ser derramado sobre você para que você realmente viva novo de Deus. Venha, você que fala: Serginho, faz 30 anos que eu estou aqui, parece que eu defini Deus e a minha definição Ele não vai fazer. Venha viver o novo com Ele. Venha viver o novo, coloque diante dele o seu coração, fala: eu quero abrir espaço hoje, abrir espaço para o novo. Comece a falar para ele: abre espaço. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Isso. Sem você não sei pra onde. Coloque diante do Senhor, fala: Senhor, libera espaço dentro de mim, Tua eu trouxe aqui. Nada importa. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro. Eu preciso de uma nova revelação de Cristo. E a minha alma se perder sem ti, Senhor. Eu preciso parar de ter muitas respostas para tudo. Adianta eu juntar os meus tesouros. Eu quero aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, e encontrar descanso para minha alma. Aquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada. Uma renovação de mentalidade. Nada eu serei sem ti, Senhor. Uma renovação de identidade. A tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se daquele que me amou, se eu não tenho a ti.